Muito boa noite. Em São Paulo, hoje, dia 16 de janeiro de 2018. Tempo bom, mas cansado, parece segunda-feira hoje. São 18 horas e 30 minutos aí. Encerrei meu expediente aqui no escritório, mas eu quero gravar esse vídeo de número 78 falando sobre como tornar um casamento longevo, ou seja, duradouro, né? Que muita gente pergunta quando vê alguém fazendo bodas de ouro ou de outra matéria aí, né? Como prata, ouro e tem mais outras. Como pode durar tanto tempo assim um casamento? Há muita coisa interessante no casamento que as pessoas deixam de lado. Não é que não saibam, mas simplesmente não atentam para certos detalhes. Nós temos na Bíblia muitos casais que eu tenho uma profunda assim, uma referência grande por ver a maneira carinhosa como se tratava. O caso de Abraão e Sara é típico, né? Você sente que Abraão era um paizão, era um maridão, era um homem preocupado com as coisas de Deus, também com a sua vida, com a sua esposa. Percebe-se isso, né? Juntos há dezenas de anos. E depois dele temos Isaac e Rebeca, né? Isaac e Rebeca. Mas no livro de Samuel, no capítulo 1, né, temos Eucana e Ana, que também é admirável o carinho que ele manifesta por Ana, num período em que era permitido o concubinato, por conta, às vezes, da impossibilidade da mulher gerar filhos, como aconteceu também lá com Abraão, né? Deu um problema tremendo. Porque não adianta, numa casa só cabe marido, mulher e filhos. Não tentem inventar porque não dá certo, né? Bem, o que faz um casamento durar? É muito complicado a gente explicar isso de uma maneira mais simples possível, mas e às vezes faz esses encontros em hotéis, do que lá, aquela coisa toda, e muita, sabe, ideologia aí na cabeça, muita coisa, mas se você olhar para alguns textos da Bíblia, você tem todas as respostas para a sua vida. Eu não vou, obviamente, fazer a leitura de todos os textos, a não ser de primeira carta de Pedro, né, no capítulo 3, verso 7, quando ele recomenda o seguinte: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Pois bem, aí temos lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 24 em diante, sempre a gente usa em cerimônias de casamento uma leitura para dar algum parecer, que é um texto para as mentalidades modernas e liberais, etc., não bate bem com a ideia deles quando o apóstolo diz aqui que o marido é a cabeça da mulher. E como a gente só pensa pequeno demais, não consegue perceber que ser a cabeça não significa ser o Senhor Todo-Poderoso, dominador, e a mulher a subserviência em pessoa, mas aquele homem que é o responsável pela casa, em função do trabalho, porque sempre foi assim desde o princípio do mundo. Houve mudanças, e dependendo da cultura, do tempo, etc., tal, mas sempre, em tese, foi exatamente isso. O homem cuida de prover a casa, ele é o provedor da casa, e a mulher de educar os filhos, de deixar as coisas em ordem. Agora, estamos falando de uma cultura, né, que não tinha cibernética no meio, que não tinha essas coisas que vemos, esses avanços, a tecnologia que vemos hoje, em que a mulher vai lá, faz uma faculdade de ciências da computação, vai trabalhar em grandes empresas, disputar salários. Estou falando de uma época, obviamente, em que olhava-se o campo, a vastidão do campo, e só se via ou o gado ou a plantação, não tinha outra coisa. Mas como nós evoluímos muito,
Claro que o tempo presente exige um pouco mais de raciocínio. Hoje, por exemplo, eu coloquei algumas provocações na minha página no Facebook. Uma delas foi: falta de educação e TPM é uma combinação explosiva. Por que eu escrevi isto? Claro que não é regra geral, a gente sabe o que significa TPM, essa nebulosidade toda provocada. Aliás, não vou chamar de nebulosidade, mas aquilo que acontece quando os aviões passam por pesar das nuvens e ventos, a chamada turbulência. Então vamos chamar assim, a turbulência feminina, né? Pré-menstruação, que provoca TPM. Tem casos bastante sérios, mas muito sérios mesmo, que é uma época em que não se deve provocar a mulher. Cada caso é um caso, enfim. Mas de qualquer maneira, a gente sabe que seja TPM, seja hoje, por exemplo, a gente é muito atacado de problemas do sistema nervoso, tanto homem quanto mulher, em função da pressão social. Agora, eu quero compreender que nada dessas coisas deve ser maior do que o carinho, o respeito que eu tenho pela minha mulher e que ela tem por mim. Sabe, de saber equilibrar a conversa, ponderar, discutir de maneira, educada, civilizada, para que as coisas durem, para que as coisas permaneçam, não é? A gente vive em uma sociedade muito desafiadora. Eu também postei em relação ao homem com respeito logicamente, ao mau caratismo, né, ou o caráter do homem, porque algumas pessoas acham que Deus transforma todas as coisas, e não porque ele não tenha o poder de transformar todas as coisas, é que em relação ao homem, Deus convida o homem para se aproximar dele e dá-lhe a revelação da sua graça, da sua bondade, do seu amor, da sua palavra, fazendo com que aquela pessoa possa ser uma pessoa terna, tratável, uma pessoa que agrade numa relação, mesmo que a mulher se zangue porque não arrumou a torneira da pia, ou sei lá, faltou outra coisa lá, mas um dia após o outro, as cabeças se colocam no devido lugar e tudo vai passando, porque chega um tempo na vida conjugal em que a gente percebe que não existe outra alternativa de vida, porque um está na maior dependência do outro. Eu dependo muito da minha mulher, ela depende muito de mim, não há como abrir mão do meu casamento. Eu sei que também para ela não há como abrir mão do casamento para ela, porque se eu for procurar por aí, não vou encontrar ninguém semelhante a ela, e ela não vai encontrar ninguém semelhante a mim que possa compreendê-la, mesmo não considerando que sejamos o suprassumo e que somos insubstituíveis ou coisas semelhantes, não, mas que realmente a gente procura dosar as coisas. Eu creio no seguinte: eu citei aqui uns poucos textos da Bíblia, e a gente tem lá no livro do profeta Malaquias também, capítulo 2 ou 3, onde Deus diz que aborrece, não é, o divórcio, falando ao povo de Israel, por extensão também a nós. Mas o que acontece é o seguinte: se a gente aprender a se respeitar, amar e respeitar, porque amor não é paixão, não é aquele sentimento que é efervescente, entendeu, da juventude, da novidade, de tudo novo, etc., da lua de mel. Não, as coisas vão passando, e quando vem os filhos, os problemas se avolumam, é claro, porque eu sempre tenho dito que a atenção da mulher se volta inteiramente para os filhos, é natural dela. Vai para a Bíblia, vai verificar, não é, a mãe de Salomão, como cuidou da saúde dele para o reinado, não é? E é sempre assim. Então, você quer brigar com a mulher, brigue com os filhos. E você vai brigar com a mulher por tabela. E não precisamos inventar nada. Eu acredito que ambos temendo a Deus, ambos desejando a vida eterna, ambos desejando manter comunhão com Cristo, ambos têm toda a possibilidade de vencer qualquer tipo de provação e qualquer dificuldade que venha a ameaçar a vida conjugal. Tentações várias, isso acontece com todo mundo, mas é preciso botar o pé no chão, cabeça no céu de vez em quando, e pé no chão, na terra, cabeça no céu,
e pedir graça ao Senhor para que a gente possa vencer todos os obstáculos da nossa vida e chegar lá no fim agradecer a Deus. Vai chegar uma hora que ela vem com chazinho para você, você vai com chazinho para ela e a gente fica feliz, agradecido a Deus por tudo. Depois, se der, eu falo mais. Por enquanto é só isso. Um grande beijo a todos, grande abraço.